Dalicani tá chegando pra gente falar justamente dessa polêmica, que é o assunto central da nossa enquete de hoje, porque o TJD Paraná suspendeu a reversão de pena do Atlético e o Furacão pode ter 2 jogos com portões fechados. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. É exatamente isso, né, TT? O Atlético tinha essa reversão de pena, então teria que cumprir jogos com portões fechados. O jurídico do Atlético conseguiu reverter essa pena no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná para que o Atlético cumprisse primeiro os 2 jogos com mulheres, crianças e PCDs nas arquibancadas e depois o terceiro jogo com idosos e PCDs nas arquibancadas, mas agora, pela briga que aconteceu no último sábado, do lado de fora da Arena da Baixada, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná decidiu suspender a reversão de pena. Então o Atlético vai cumprir a pena original, que era jogar com portões fechados, e vai ter que jogar mais 2 jogos com portões fechados. Isso porque, pela briga que aconteceu, o TJD Paraná não reconhece que a partida contra o Galo Maringá no último sábado contou para cumprir a punição. Então o Atlético terá mais 2 partidas para cumprir. Claro, ainda há a possibilidade do Atlético recorrer. Na quinta-feira, o Atlético terá um julgamento lá no Tribunal de Justiça Desportiva, e aí há essa possibilidade de que o Atlético consiga reverter. Possibilidade mínima, segundo algumas fontes lá no TJD Paraná, mas há essa possibilidade. A gente tem o trecho da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, decide intimar o Atlético então ao julgamento, a cumprir essa punição, que é uma liminar da Procuradoria. Então foi proposta a liminar foi sustentada pelo Tribunal de Justiça Desportiva, e aí o Atlético vai ter que cumprir essa punição. Então a gente tem aí na tela o trecho da decisão, e essa na verdade é a justificativa que dá a Procuradoria pela decisão de reverter, de suspender a reversão de pena. Então dá 3 medidas, 3 motivos muito importantes e muito claros pela pela suspensão da reversão de pena. Então a Procuradoria do TJD Paraná coloca aqui: o Atlético não tomou qualquer medida que se tenha conhecimento e nem admitiu que sua torcida, composta por homens, circundasse o estádio, o que gerou de forma inexplicável briga entre sua própria torcida. Então a gente tá com a imagem na tela, dá para ler o texto aí. Então, primeira coisa que a Procuradoria considera para o descumprimento da medida é que o Atlético deixou que os homens circundassem o estádio, frequentassem áreas externas da Arena da Baixada. Outro motivo é que não foi encontrado nenhum posicionamento do Atlético em suas redes sociais ou site oficial de que não pudesse ter homens nas redondezas ali da Arena da Baixada, o que também é algo que, segundo o TJD Paraná, fere o que foi combinado, o que a primeira decisão da pena. E aí também coloca que o Atlético teve mais um motivo, e aí qualquer pronunciamento, o descumprimento dessa decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Então essa é a explicação: o Atlético permitiu que homens estivessem nas redondezas do estádio e isso causou uma briga no sábado. Essa é a justificativa do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná para que fosse suspensa a reversão de pena. Então, essa é a situação de momento, esse é o contexto aí da reversão, da suspensão da reversão de pena. O Atlético permitiu que homens estivessem nas redondezas da Arena da Baixada, aconteceu uma briga, e pela briga o Atlético vai ter que cumprir, nesse momento, 2 partidas com portões fechados. Partida contra o PSTC no próximo final de semana e partida contra o Cascavel no próximo dia 7. E aí é importante, a projeção da Comissão Técnica do Atlético de que Gonçalo Mastriani, recém-apresentado pelo Atlético, e que o Léo Godoy, lateral direito, que foi apresentado, mas que ainda não jogou, teve um problema físico e agora está retornando aos treinamentos. A expectativa é de que eles estreiem pelo Atlético na partida contra o Cascavel no dia 7. E aí, essa partida seria sem torcida por esse ato aí fora da Arena da Baixada, essa briga entre 2 torcidas organizadas do Atlético fora da Arena da Baixada. Claro, ainda tem o julgamento, quinta-feira terá o julgamento dessa medida, o Atlético vai poder recorrer, vai poder se defender,
Mas, nesse momento, por liminar da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o Atlético vai ter que cumprir 2 partidas com portões fechados na Arena da Baixada, além de pagar uma multa inferior a R$100 mil, mas uma multa também será colocada nessa punição. Os repórteres hoje, TT, eles estão me trazendo notícias assim que eu tô ficando incrédulo. Não tá fácil bate pronto Paraná de hoje. Olha, eu vou falar pra vocês, eu não acho que o tribunal fez algo de errado em tirar essa pena. Pra ser bem sincero. Não, assim, eu também não, concordo. Eu acho que a briga não poderia acontecer. Agora, acreditar ao Atlético deixar homens em torno do estádio? Ah, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que a polícia quis fazer cerco, ela fez. Todas as vezes que a polícia quis fazer cerco pra... só passa quem está com ingresso, só passa quem é aquilo, só passa quem é sócio, só passa quem pode passar, a polícia faz. Aí no jogo de mulheres e crianças, você vai ainda imaginar que a torcida do próprio time vai brigar com outra torcida do próprio time perto do estádio? Gente, por favor, né? Jogou contra o Maringá, é uma diversão, uma cidade a 5 horas aqui de Curitiba. Não, mas... Você não imagina que... Não tem como imaginar. Era um jogo pra mulher, pra criança e pra PCD. Certo? Exatamente. Não precisava ter os caras ali. Agora, você jogar no do clube, de falar que o clube deveria ter não ter permitido homens em volta do estádio. Pelo amor de Deus, gente, como é que o clube vai fazer isso? Vamos lá, pra colocar na íntegra o que está escrito na decisão. O Atlético não tomou qualquer medida que se tenha conhecimento e admitiu que sua torcida composta por homens circundasse o estádio, o que gerou, de forma inexplicável, briga entre sua própria torcida. E aí o texto continua, fala aqui também: não se verificou nas mídias sociais do clube e em seu site qualquer pronunciamento a respeito de conter a presença de homens ao redor de seu estádio, e principalmente de torcidas organizadas. Mas, cara, admitir que homens passassem... Peraí, qual era a punição? A punição era entrar no estádio, mulheres, crianças, e PCD era dentro do estádio. Agora o cara não pode ir na praça se ele quiser no sábado à tarde. Até porque o Atlético tem uma praça de alimentação, tem um bulevar, tem restaurantes, embaixo, bares. Eles não podem frequentar? Só a mulher vai poder frequentar? Eu fui no primeiro jogo da punição. O Boulevard foi Atlético também. e Maringá. Cara, tinha uma galera de homens lá. O cara tava tomando cerveja no bar da esquina. O cara tava tranquilo lá, não teve briga naquele jogo, né? Tudo bem, teve nesse, beleza. Agora, como é que o Atlético, gente, vai fazer alguma coisa pra proibir o cara de chegar perto? Não tem como. É o que eu falei. Isso é coisa da polícia. Se a polícia quisesse ter feito um cerco pra passar só mulheres, crianças e PCD com o ingresso, beleza. São outros 500. O que eu já acharia questionável. Também acho questionável, porque a polícia não tem que fazer isso. Entendo. Né? Por exemplo, já em eventos grandes, em jogos grandes, fecha-se o entorno do estádio. Né? Final da Copa Sul-Americana, fechou-se o entorno do estádio. E querendo ou não, foram 2 jogos com mais de 30 mil pessoas. Exatamente. Né? Passava apenas quem tinha carteirinha de sócio, quem tinha o ingresso comprado. No Couto Pereira, idem. Clássicos. Vários jogos assim. Então, assim, se era pra ter isso, que tivesse na decisão inicial de que homens não poderiam nem estar no entorno do estádio. Porque a punição é um jogo de futebol com mulheres, crianças e pessoas com deficiência. E até algo que a gente comentou sobre a torcida única. Parece a medida preguiçosa para punir o Atlético por uma briga que aconteceu fora do estádio, porque as autoridades não conseguiram punir quem brigou. Não conseguiram prender assim. Quem esteve envolvido assim. Na briga. É sempre assim. Aí que tem um problema. Você imagina, né? O Atlético, comandado por Mário Celso Petralha, sendo punido porque uma torcida organizada brigou com outra, que era ex-integrante da mesma torcida organizada, na rua. Inclusive, na rua. Na rua. Se não foi dentro do estádio. No terminal do Pinheirinho. Não ia acontecer nada pro Atlético. A punição seria a mesma? Não, óbvio porque que não. Via de regra... Óbvio que é a mesma coisa. Exatamente. Eles não entraram no estádio e brigaram lá nas cadeiras. Exatamente. Eles não brigaram no meio da Getúlio. Eles brigaram literalmente na Buenos Aires, mas na rua, não no setor Buenos Aires. O Atlético é responsável pela Arena da Baixada. Por dentro, pelo interior. É responsável pelas ruas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É assim, é uma resposta preguiçosa das autoridades. Mas sempre brigaram, o que vão fazer?
vamos punir o Atlético. É sempre Vamos assim. falar que a gente tomou alguma Fez atitude. alguma coisa? É uma resposta preguiçosa. E pode ser efetiva? Pode acabar sendo efetiva. Não vai ser, Vitinho. Mas não assim, vai. é uma medida preguiçosa Não pra vai. acabar não controlando o problema, Os né? portões fechados resolveram alguma Não coisa resolveram em nada. questão de E não violência? resolveriam nesse caso pronto, também, né? Torcida única resolve alguma coisa? Não vai ser agora que vai resolver, até porque não aconteceu nada dentro do estádio. Cara, quando esses caras se encontrar de novo, eles vão brigar de novo. Mas pode ser No no Barreirinha, terminal. pode ser em Isso. Colombo, Exatamente. pode ser no Pinheirinho, pode ser aonde for. Eles podem brigar na estação central, eles podem brigar ali no passeio público, no meio dos tubos de ônibus, que ninguém vai ser preso, que eles vão entrar no ônibus, vão sair, um pra cada lado, e pronto. E ninguém vai ser punido. Inclusive o Atlético também não. Até porque, assim, o motivo da briga não é futebol. Não. Claro São que não. outras coisas. O entorno do futebol pode ser, mas não é futebol. Então, a punição já não é válida. Rapidinho, o Alexandre Leitão, CEO do Atlético, comentou esse fato ontem em entrevista coletiva. A gente tem a fala do Alexandre Leitão, e aí a gente vai ouvir agora, então, o CEO do Atlético, Alexandre Leitão, falando sobre esse caso da briga da torcida, e ele tem uma fala bem interessante. Vamos ouvir e depois a gente comenta. Olha, a violência no estádio de futebol, ele é um problema de segurança pública, né? E que os clubes estão liderando algumas conversas nesse sentido também, né? Eu não gosto de colocar, e quando eu leio às vezes que violência ou briga de torcedores, não entendo que o que acontece nesse sentido sejam torcedores, porque quem vai a um estádio de futebol que não é para se divertir, que não é para ter uma boa experiência, não é para, sabe, acompanhar e torcer para o seu time de coração, e sim para brigar ou coisas dessa natureza, na minha opinião, não é para estar no estádio de futebol, né? Não tem condições para estar num estádio de futebol. Então, é com esse pensamento que eu acho que os clubes estão se organizando, e com o apoio do Estado, né? E que de certa forma precisa participar dessa conversa para que a gente possa evitar essas situações que acontecem no estádio e fora dele também, né, nas redondezas do estádio. Isso, na minha opinião, é algo que não... Talvez eu venha de um mercado onde isso é absolutamente impensável. Não existe isso, né? Outros mercados já tiveram no passado, a Inglaterra é um bom exemplo, e conseguiram resolver. Então a gente não está aqui para inventar a roda, a gente tem que olhar as melhores práticas, ver o que acontece no resto do mundo e tentar aplicar dentro do futebol brasileiro para que a gente possa ter um ambiente de família, um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas possam ir lá ter uma experiência boa. Tá, então o Alexandre Leitão, CEO do Atlético, ele comenta essa situação e ele fala algo muito parecido com o que o Dalco comentou também, que nos Estados Unidos isso não acontece. Ele foi CEO do Orlando City, exatamente, e fala: vim de um mercado em que isso é impensável. Isso nos Estados Unidos não acontece. E aí ele fala também que não queremos inventar a roda, mas tem que ver os melhores exemplos no mundo, como ele cita o caso também da Inglaterra, que tinha esse tipo de coisa. E hoje, teve uma briga recente agora lá no estádio do Brighton, né, nesse final de semana, mas são cenas muito raras. E aqui no Brasil, todo dia de clássico acontece. Então tá aí a fala do Alexandre Leitão também sobre o tema. E antigamente até, os hooligans eram uma situação muito complicada, né, na Inglaterra. E como que ajeitaram? Acabou a torcida organizada. Puniram o CPF de cada um deles. Os caras que brigavam, e eles raramente brigavam, inclusive dentro do estádio, né? Geralmente eles saíam do estádio e se matavam de pau lá fora. E obviamente causavam caos na cidade. Literalmente de Sim. pau, né? Porque Literalmente. pau, barra de ferro. Não tinha nada, né? Era porrada com madeira, com coisa assim, com a mão. E esses caras foram começando a ser presos, e todo dia de jogo eles tinham que se apresentar. E eles ficavam 2, 3 horas antes do jogo até 1 hora depois do jogo na delegacia. Eles levaram multas pesadas, mexeu no bolso do cara. Pô, vou dar um exemplo pra você. O Atlético foi punido desta maneira com 3 jogos por um motivo. Teve um torcedor que entrou no Clássico Atletiba e deu uma voadora no goleiro reserva do Coritiba, Marcão. Certo? Exatamente. Beleza. Alguém sabe sobre esse cara, se ele tá indo no estádio, se não? Alguém sabe se ele tá se apresentando na delegacia? Se ele foi preso, se ele pagou uma multa, ao menos? Uma coisa eu te digo, se tudo isso tivesse acontecido, com certeza
a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná Isso é bem verdade. teria enviado nota, Não, mas eu teria acho que- mandado eu acho WhatsApp, que foi. teria mandado Não, vídeo do delegado eu falando. acho que a maior punição desse cara deve Que ter quando sido eles perder o fazem sócio do alguma Atlético. coisa, eles querem O mostrar Atlético os ir lá e tirar o Não, sócio eu desse acho que cara. eu acho que ele ficou 6 meses. Foi divulgado isso na época. Mas tá sendo cumprido? É que já passou, né, os 6 meses, mas 6 meses sem ir no estádio. Foi cumprido? Então, esse é o grande ponto. E daí, o que aconteceu? Foi o Atlético que ficou 3 jogos sem. E agora vai ter que ficar mais 2 quatro, ainda. Vai ficar 2, vai ficar 4 no jogos, total. vai ficando 4 Um jogos de pulou, punição. 30 mil ficaram fora. Pulou. 30 brigaram fora do estádio, 30 mil Um não vão pros idiota jogos. pulou, porque eu não consigo chamar de torcedor, vocês me desculpem. Tá certo. Mas um idiota pulou e 30 mil torcedores das duas torcidas ficaram de fora. Pois porque, é. E tem que né, punir todo mundo esses perde. caras, não o clube especificamente. Exatamente. E aí, pra gente seguir, o Alexandre Leitão, em entrevista coletiva, também falou sobre o mercado do Atlético. Disse que está feliz com o mercado do Atlético, mas que o clube segue monitorando oportunidades de mercado. Continua olhando o mercado, mas eu acredito que com a vinda do Gonçalo, tem provavelmente mais um nome para chegar daqui a pouco, e a gente já tem um grupo muito forte para o ano e para as competições que a gente vai enfrentar. Agora, o Atlético é um clube que vai estar sempre observando o mercado e, se for necessário, a gente vai estar buscando reforçar. Tá, então, Alexandre Leitão, se for necessário, o Atlético vai buscar. Então, o Furacão está feliz, o Alexandre Leitão está satisfeito com o que o Atlético fez no mercado nesse momento. O Furacão já gastou 73 milhões de reais no mercado Já é o nesse maior? início. Não é o maior é em 2022 com 88 milhões gastos. O Atlético está próximo, 15 milhões de reais. Mais uma contratação do nível em que contratou nesse momento, empata com o seu maior investimento da história. E aí o Alexandre Leitão confirmou algumas outras coisas em entrevista coletiva e também depois em fala no evento em que estivemos presentes. O Alexandre Leitão fala sobre um plano de sócios mais popular no Atlético. Disse que o Atlético tem a intenção de colocar mais gente dentro da Arena da Baixada, de propiciar a pessoas que não têm tanta condição assim de ir ao jogo nesse momento, de poderem acessar a Arena da Baixada, e disse que vai ter sim um plano de sócio que está sendo pensado, que vai ser divulgado logo. O Alexandre Leitão também confirmou uma informação que trouxemos aqui. O Atlético está liderando um projeto para o aumento do limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas competições CBF. Hoje o aumento de o número de relacionados permitido é de 7 estrangeiros. O Atlético quer que isso aumente para 9, está encabeçando o movimento dos clubes. E outra coisa que o Alexandre Leitão falou foi sobre metas para esse 2024 do Atlético. Quando foi perguntado, ele foi enfático, disse que o Atlético vai brigar em todas as competições e que todos os departamentos do clube trabalham para o resultado esportivo. Então o Atlético quer sim ter resultado esportivo em 2024 e aí quer brigar nas competições e consequentemente também brigar pelos títulos nas competições. E aí tem uma informação sobre o Eric, uma informação rápida sobre o Eric. Conversei com membros do staff do Eric nessa manhã. O Eric negocia valorização com o Atlético propôs uma valorização grande ao Eric, e o Eric ainda não aceitou essa proposta. Mas, como disse o próprio Eric, trouxemos a fala do volante aqui no Bate Pronto, ele falou que isso não será problema, que ele gosta de estar no Atlético e sim, vai permanecer no Atlético. E aí conversei com um representante do Eric que também disse que a tendência é de que sim, dê negócio entre Eric e Atlético, mas a negociação ainda segue. Amanhã à tarde, as partes se reúnem para seguir negociações nessa valorização que o Atlético prometeu ao Eric se ele permanecesse no Atlético, mesmo com as sondagens do Corinthians, de outros clubes, enfim. Mas o Eric deve sim permanecer no Atlético, vai ter uma valorização, mas a